Oi, gente! Tem barbante aí? Encomenda pronta, vocês têm também? Nesse vídeo eu quero contar para vocês como foi aqui a minha trajetória. Como que eu cheguei até aqui, como que eu consegui fazer com que o crochê fosse a minha fonte de renda mesmo, não é a principal. O crochê é a minha fonte de renda. Eu vou tentar resumir, tá? Mas é uma história longa. E também uma história bem simples e comum, tá, gente? Não tem nada assim extraordinário. Vocês não vão encontrar aqui no meu canal nenhuma dessas coisas onde a pessoa vai dormir pobre e amanhece rica, não. Porque, bem que eu queria, mas não tô podendo dar essa dica porque não aconteceu. Então, enquanto eu vou colocando aqui os meus pedidos em dia, eu vou embalando tudo, né? Adiantando aqui todo o processo, vou conversando sobre isso com vocês, tá? Eu queria ter gravado o processo de produção dessas encomendas, mas se eu tivesse feito isso, não teria terminado a tempo. Eu preciso embalar e enviar tudo no tempo certo, né? Então, tem que ter prioridade, né, gente? Aqui eu tenho 4 pedidos diferentes, são para clientes diferentes, porém é o mesmo produto com variação de cor. Eu vou deixar vários links aí no primeiro comentário fixado e também o link da minha loja para quem tiver curiosidade, dar uma olhadinha lá. Esse daqui eu fiz todo em cru, com a bordinha areia. Eu comprei esse barbante como areia, mas ele é um bege clarinho, olha. Bem bonito mesmo, eu gostei bastante. Eu também fiz ele em cru com a bordinha azul claro, mesma coisa, ó, só que mudei a cor do biquinho. E olha que interessante, uma pessoa pediu para fazer cinza com a bordinha rosa. Normalmente eu faço cru com a bordinha colorida, né? Mas a pessoa entrou em contato perguntando se eu não poderia fazer esse mesmo modelo cinza com rosa. Aí eu fiz. E achei que ficou muito bonito, valeu a pena ter ouvido ali o que o cliente queria. Às vezes eu faço rosa com cinza, mas dessa vez ela pediu cinza com rosa porque suja menos. E é verdade, né? Quando a base é mais escura, a gente evita de estar sujando e encardindo demais, dependendo dos moradores aí. Fiz também esse cru com verde água, 4 peças também, a mesma coisa. Eu gosto quando entra vários pedidos no mesmo modelo, porque eu consigo fazer mais rápido. Você pega a agulha e vai indo, né, gente? Ó, comprei também uns saquinhos transparentes para embalar, vou testando aqui com vocês e vou mostrando. Tenho 2 tamanhos aqui, para poder ver qual tamanho que fica melhor e ao longo do caminho, né, conforme eu for usando, eu vou comprar uma quantidade bem grande para ficar utilizando um só. Ó, aqui tá vendo? A diferença é bem pouquinha. Uma pequena pausa aqui, porque entraram 2 pedidos na Shopee do cartãozinho com modo de lavar. São 50 unidades rosa e 50 unidades em verde água. Então, vou separando tudo aqui. Agora sim, né, gente? Pega o seu barbante, bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. E bora conversar um pouco como foi todo esse processo. E bora também curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar um comentário aí compartilhando comigo a sua experiência. Às vezes você está vivendo uma coisa totalmente diferente da minha e eu gosto muito de aprender com vocês também. Então vamos lá, gente. Eu sempre vendi alguma coisa. Eu vendia Avon, vendia Natura, vendia catálogo da Hermes, da Hiroshima, produto moda e casa, sabe? Esses catálogos que você leva na casa das vizinhas, elas marcam alguma coisa e depois você recebe, entrega e já recebe o pagamento? Pois bem, resumidamente, tudo começou com isso. Aí o que aconteceu? Eu comecei a querer fazer outra coisa para estar sempre agregando alguma coisa a mais. Eu precisava de um pouco mais de dinheiro. Eu tenho 4 filhos e os meus filhos eram pequenininhos, então não tinha como eu ficar indo na casa das pessoas com muita frequência. As pessoas também acabavam não vindo buscar o catálogo. Para mim acabou ficando um pouquinho complicado. Eu conseguia fazer, porém, às vezes era para eu levar na sexta-feira o catálogo na casa de alguém, acabava não levando porque não dava, porque eu estava muito atarefada lá com as minhas crianças, com a minha casa, com a minha vida. Então, como eu engravidei 4 vezes, eu estava sempre grávida, né, gente? Eu peguei e comecei a aprender a fazer ponto cruz. E esse mundo do ponto cruz que acabou me levando para outros mundos, assim, do artesanato, onde eu encontrei muitas pessoas que viviam do artesanato na internet. Comecei a me inspirar muito nas experiências que as pessoas compartilhavam. Eu sou muito curiosa, então eu pesquiso muita coisa. E resolvi fazer disso uma renda, assim, aos pouquinhos. Na minha vida, na minha trajetória, tudo flui. Sabe, eu não sou uma pessoa muito organizada, eu não sou muito boa em planejamento. Eu até sou boa, mas não ponho em prática nada. Então, é a mesma coisa que não ser, né? Então, eu faço um plano mirabolante e no final das contas eu não faço nem metade do jeito que eu queria. Então, eu só deixo fluir, as coisas vão acontecendo. E foi bem assim que aconteceu. Primeiro eu fazia apenas ponto cruz, meu mundo todo era ponto cruz. E depois passou a ser somente crochê. E esse foi mais ou menos um resumo de 3 anos da minha vida inteira, tá? Tem muita coisa que eu poderia estar contando, mas eu quero passar logo pro crochê, porque senão eu vou ficar falando só de ponto cruz aqui.
Aí o que aconteceu? Eu precisei mudar de casa e aí toda a minha freguesia ficou lá no outro bairro, né? Eu mudei para um bairro bem distante. E aí eu tive que começar a trabalhar fora. O meu filho mais novo tá com 3 anos, a mais velha estava com 9, e aí o que aconteceu? Surgiu uma oportunidade de trabalhar no período da noite, na área de telemarketing. Então o que eu fazia? Eu entrava à meia-noite no serviço e saía às 6h20. Então eu saía de casa 11 horas da noite e chegava em casa por volta das 7, 7h30 da manhã. Eu cuidava das crianças o dia inteiro, e aí quando era 11 horas, eu saía de casa, meu marido cuidava à noite, né? Eles não davam tanto trabalho, porque eles sempre tiveram um horário certinho para dormir. Quando eu chegava do serviço, o meu ônibus passava na frente de casa, o meu marido já estava parado na porta, no portão, né? Com as crianças junto, para eu poder ficar com o de 3 anos e ele levar os outros 3 para a escola, e de lá ele já ia trabalhar. Contando assim, parece que foi super simples, né, gente? Mas vocês não têm noção de como foi até a gente conseguir construir todo esse horário, esse planejamento. Mas a ideia aqui é falar sobre a história do crochê. Aí eu comecei a trabalhar de madrugada e chegava um período lá no ponto de atendimento, né? Que não tinha muita ligação. Então eu chegava a ficar 1 hora assim, sem fazer nada, só esperando para ver se algum cliente ligava. Então eu comecei estrategicamente a levar os meus trabalhos para fazer lá. A supervisora era super legal, ninguém nunca implicou e também não impactava em nada, não atrapalhava em nada no serviço. No começo eu levava algumas peças, algumas toalhinhas, né, para bordar em ponto cruz, e depois eu acabei começando a levar coisas de crochê, porque foram surgindo pessoas interessadas. Já fica aqui a dica, porque se você está trabalhando, as pessoas precisam saber com que você trabalha, então leva uma peça pronta, você borda ponto cruz, borda uma toalha para você levar no seu serviço, você faz academia, coloca ali um desenho bordado com o desenho que você acha que vai chamar atenção. Quando você vai fazer alguma coisa fora da sua casa, você tem que levar coisas que você acha que as pessoas vão se interessar. Não é tanto do seu gosto, é daquele gosto geral, sabe? Ah, eu gosto muito de rosa, mas eu não vou levar tudo rosa, porque eu quero vender para homens e mulheres. Sabe assim? Pensa de forma estratégica, foi assim que eu pensei. Comecei a levar toalhinhas para bordar em ponto cruz, porque tinham algumas meninas que estavam grávidas. E aí eu peguei algumas encomendas de ponto cruz. Aí eu comecei a levar o barbante para fazer crochê lá, porque tinham algumas pessoas que gostavam muito de tapete. Eu via que elas compravam muita coisinha, sabe? Quem trabalha à noite acaba saindo de casa com um monte de coisa para de lá do serviço depois de manhã e para outro lugar. Então acontecia muito de eu observar o pessoal da faxina, tava lá com uma sacola porque ia levar alguns produtos na casa da filha, né? Pessoas mais velhas que já tinham filhas casadas, assim. Então eu tava lá, estrategicamente, fazendo meus tapetinhos, né? Eu comecei de verdade com aquele kit de coruja, kit de banheiro com desenho de coruja que tem o olhinho, sabe? Bem legal. Eu fiz tanta coruja que até enjoei daquele modelo. E eu acho que essa é a forma de você começar a fazer as coisas e deixar que as coisas vão fluindo. Você leva um produto que você sabe que vai chamar um pouco a atenção, que as pessoas vão gostar. Ó, uma coisa que as pessoas fazem aqui, principalmente na internet, é querer causar algum impacto, algum problema, posta uma coisa bem feia para chamar atenção, ou coloca umas indiretas para as pessoas começarem a comentar e tal. Eu não gosto dessa estratégia porque eu acho que acaba que você carrega uma coisa meio negativa, né? Fala da sua experiência, fala as partes boas, as partes ruins, mas leva alguma coisa para chamar atenção, mas que funcionaria na casa das pessoas. Você não vai levar uma coisa assim, sei lá, um tapete escrito vai tomar no meio daquele lugar. E aí as pessoas vai realmente chamar a atenção das pessoas, mas você vai parecer uma pessoa super mal educada, grosseira, assusta o cliente também, né? Enfim, eu levava coisas que eu achava, por exemplo, tinha uma moça lá que estava grávida de menina, eu já levei um tapete cru com a bordinha rosa para crochetar lá. Entendeu? Ah, tinha uma outra pessoa que a filha dela estava casando e a filha dela adorava azul. Uma semana depois estava eu com barbante azul, fazendo um tapetinho lá para ela ver que eu estava fazendo. Então eu não perguntava, não ia lá na mesa da pessoa tentar convencer a pessoa a comprar de mim. Mas as pessoas se interessavam. Então essa que é a primeira estratégia. Você está num lugar, num ambiente que tem mais pessoas, mostra para elas o que é que vocês fazem. Leva uma peça para você crochetar, para você bordar, mas deixa uma pronta também ali na sua bolsa. Chega alguém e fala assim, ah, você faz tapete, que lindo. Aí você tá na metade do tapete, ela não viu. Mas você tem ali uma outra peça pronta, igual. Aí fala assim, ah, eu tô terminando aqui esse conjuntinho. Essa é a segunda peça desse jogo, sabe? E é assim que eu fui fazendo. Então, eu vi que as pessoas estavam interessadas em jogo de banheiro, eu levava ali a tampa do vaso, sabe, pronta, que era rapidinho de fazer, né?
e aí eu ia fazendo só o tapetinho da porta. Toda a vida, gente, eu vendia o kit sem ter feito a terceira peça. A minha ideia era fazer a tampa do vaso, o tapete de porta e o tapete da pia. Toda a vida eu vendia a tampa do vaso e o tapete de porta, porque sempre vinha alguém interessado e essas eram as duas peças. Uma já estava pronta e a outra já estava bem adiantada que eu estava fazendo. Então, às vezes ali mesmo no serviço, eu já arrematava e já vendia. A parte ruim é que na maioria das vezes eu vendia para receber no dia do pagamento. Mas, gente, receber no dia do pagamento é melhor do que não ter nada para receber. Principalmente para quem está começando, vocês sabem que é assim, né? Não recomendo, tá? Melhor você receber na hora o pagamento de tudo certinho. Porém, entretanto, todavia, a gente tem que ver o que vai funcionar ali na hora e não o que seria o ideal. Vocês vão ver um monte de gente falando: "Não, não começa assim, já começa do jeitinho certo". Mas a gente sabe que a realidade é diferente na maioria das vezes. A gente está começando isso porque está precisando ali do dinheiro, então a gente vai se arriscando. Depois, quando você tiver ali um pouco mais de estabilidade, você já coloca algumas regras. Mas no começo você vai do jeito que dá mesmo, vai deixando fluir. E assim, enquanto eu trabalhava de telemarketing, foram 3 anos trabalhando de telemarketing, da meia-noite às 6h20 da manhã, eu estava lá fazendo meu crochê. Acabou que as encomendas de crochê eram tantas que eu fui diminuindo com as encomendas de ponto cruz. Pegava, mas aí já estava dando preferência para o crochê, porque além de ser mais prático, eu acho que o gasto para fazer crochê é menor. Você só compra o barbante e a agulha certa, aí você já está feito. Agora, no caso do ponto cruz, você tem que estar comprando de novo um monte de toalha, tem que estar comprando um monte de linha. Mas mesmo assim, eu amo, não estou desmerecendo não, tá? Vale muito a pena. Dependendo do ambiente em que você está, o ponto cruz vai vender muito mais. Então, você pode, dependendo da arte que você vende, é só você analisar o ambiente em que você se encontra. Eu vi que o crochê vendia mais, então eu foquei bastante no crochê. Se eu pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa, a única coisa que eu mudaria seria não pegar pedidos de coisas que eu nunca fiz. Então, às vezes aparecia alguém pedindo um tapete todo diferente e eu ia me arriscar a fazer, sabe? Como eu só ia receber no final, era um tormento, porque às vezes eu passava uma semana para fazer aquele tapetinho que parecia que ia ser todo simples. Então, não recomendo, eu mudaria bastante isso. Quando a pessoa entrasse em contato perguntando se eu faria alguma coisa, eu já teria dito que não. Eu sinto que eu perdi muito tempo fazendo coisas que só gastaram tempo, mas não tive um lucro tão grande por conta do tempo de produção que aquilo levou. Tô vendo que esse aqui, ó, eu não fiz o arremate, parece. Não, na verdade eu fiz os nozinhos, ó, mas não cortei. Vou aproveitar para cortar agora. E assim foram 3 anos. Eu ia pegando uma encomenda, eu comecei com alguma coisinha simples, de repente eu fui aprendendo. O legal de você pegar também encomendas que você nunca fez é que você aprende, você se arrisca e você já decide ali, nunca mais eu faço isso. Ou você se acha naquele tipo de produto e daí fica só nele. Enfim, foram 3 anos trabalhando desse jeito, tudo que me pediam eu tentava, até que o setor que eu trabalhava fechou e todo mundo foi demitido. Eu tive que dar um jeito, né? Eu precisava continuar trabalhando, só que com isso que eu mudei de bairro, eu ainda comecei a trabalhar de noite, eu não tinha amizade com ninguém da rua, assim, vizinhos. Na outra casa eu tinha, porque desde que eu casei eu morava lá, né? Mas nessa outra casa já foi uma época, assim, onde eu não tinha tempo de socializar demais. Eu acho até que foi nessa época que eu perdi esse gosto de estar fazendo muita amizade, saindo muito na rua, indo na casa das pessoas. Porque eu trabalhava de madrugada, eu chegava em casa, o meu filho mais novo estava em casa, estava acordadinho, né, que tinha 3 anos, aí eu pegava, já fazia um almoço, dava uma ajeitada bem básica na casa, mas era bem básica mesmo, assim. Lá em casa só não faltava comida, roupa lavada e os meninos limpos, sabe assim, dava um banho, alimentado, tudo quietinho. O resto tudo sempre ficava acumulado. A casa precisava estar sempre limpando. Eu passava uma vassoura, mas não dava tempo de passar um pano. A roupa eu lavava tudo, mas não dava tempo de dobrar, porque assim, quando chegava nessa hora já do final da tarde ali, na verdade, eu já estava muito cansada. Então, era o básico do básico e olha lá. Não tinha ajuda de ninguém, então era eu sozinha com meu filho de 3 anos, eu fazia ali o básico. Aí os meus meninos, né, os 3 mais velhos, que a mais velha tinha 9, mas o outro tinha 7 e a outra 5. Eles chegavam na escola por volta da 1 hora. E aí chegavam, almoçava, eu brincava um pouquinho ali com eles, né, naquela disposição que só Deus sabe como que eu conseguia. E dava mais ou menos umas 3h30, 4 horas, eu dava um banho em todo mundo e a gente ia pro quarto para assistir televisão. Eles assistiam televisão e eu dormia, né, gente?
Nisso eu dormia até mais ou menos 10 horas. O meu marido chegava do serviço por volta das 5, 5 e meia, 6 horas, né, dependendo do dia. E eu nem via ele chegar, eu só via ele mesmo na hora que eu acordava para me arrumar para ir para trabalhar. Mais ou menos 10 horas da noite, daí eu acordava, tomava um banho, me arrumava e já ia esperar o ônibus na porta de casa. Então, foram 3 anos assim, 3 anos de esgotamento total, assim. Eu não me arrependo, né? Foram 3 anos muito bons, assim, para minha vida de modo geral, porém extremamente cansativos. Mas aí eu precisava arrumar um jeito, quando esse setor fechou, de continuar ganhando dinheiro, porque eu só consegui trabalhar nesse emprego por causa do horário, porque o meu marido cuidava dos meninos à noite e eu cuidava dos meninos de dia. Daquele jeito lá, mas cuidava, né? Então, eu precisava dar algum jeito. E aí eu foquei mais na internet. Eu já tinha Instagram, já tinha Facebook, já tinha blog, já tinha, eu acho que até canal aqui no YouTube, né, nessa época, porque já faz bastante tempo que eu tenho um canal. Só que assim, eu não focava em nada, eu só postava uma foto uma vez na vida. Eu não entendi como que funcionava a internet. Eu simplesmente tirava uma foto de um produto, achava que ficou bonito e postava. Eu não encarava como um trabalho, como uma fonte de renda. Eu encarava como uma amostra. Ah, vou postar uma foto lá só por postar. Sabe quando você põe as fotos de sua família? Alguns familiares vão ver e pronto. Era mais ou menos isso que eu fazia. Eu não estava entendendo como é que funcionava. E aí, quando eu vi que não ia ter dinheiro, né? Eu peguei o seguro-desemprego e eu peguei a rescisão do meu contrato e eu comprei um monte de barbante. Gente, eu comprei na época, direto da fábrica, ponta firme. Se eu não me engano, e eu estou falando isso porque eu acho que é isso, mas não tenho certeza absoluta. Se eu não me engano, eu comprei 40 quilos de barbante, porque eu lembro que até hoje é assim lá. De 10, eles conseguem fazer a entrega a partir de 10 quilos, e o máximo para você pagar o mesmo frete é 40 quilos. São, né, 40 quilos. Então, por exemplo, digamos que você faça uma cotação e o frete ficou R$ 50. Aí, nesse valor de R$ 50, eles conseguiriam mandar de 10 quilos até 40 quilos. Então, eu pegava 40 quilos, que era para compensar o frete, porque daí compensava muito mais. Eu usei isso, o dinheiro da minha rescisão de contrato, né, no serviço, e aí eu fui fazendo um monte de outras coisas. Eu já fazia lá no meu serviço para vender, mas como eu falei para vocês, eu não tinha tido ainda o entendimento de que eu poderia fazer, postar e usar as fotos dos produtos que eu estava fazendo lá no meu setor, no meu serviço. Eu deveria ter tirado um monte de foto bem bonita, postado, mas é aquela coisa que nem eu falei, a vida ela vai fluindo. Eu não tinha celular com câmera boa, eu não tinha uma câmera digital boa. Então, é que nem eu falei mesmo, tem coisas que só acontecem na hora para acontecer, porque as coisas melhoraram para você. Então, você precisa tirar uma foto boa, mas você não tem celular com câmera, por exemplo, vai ser um pouco mais difícil. Então, vamos caminhando um passo de cada vez. Quando eu saí do serviço, aí eu peguei a rescisão, comprei esses barbantes, aí comprei um celularzinho melhor, porque na verdade, na mesma época, meu celular foi roubado, eu acabei tendo que comprar um outro celular, daí já comprei pensando, vou pegar um com câmera legal, que daí eu aproveito para tirar foto dos meus produtos e postar lá no Facebook na época. E aí sim eu comecei a postar foto na internet com a intenção de que as pessoas vissem e comprassem. Gente, no Facebook eu praticamente não vendi, tá? Até as minhas encomendas, as primeiras encomendas que eu peguei através do Facebook, eram, na verdade, das pessoas que trabalhavam comigo lá na minha empresa, que daí já não tinha mais o contato direto, né? Então eu entrava em contato comigo lá no Facebook e comprava alguma coisa. Mas aí, conforme foi passando o tempo, esse contato foi diminuindo, diminuindo, e acabou virando quase zero, né? E aí veio o boom do Instagram. O Instagram começou a. Já existia há bastante tempo, mas as pessoas começaram a migrar do Facebook para o Instagram. E eu comecei também aos pouquinhos, confesso que foi perdido, porque eu perdi mais de um ano de tempo, assim, sabe? Que eu deveria ter focado em tirar foto boa, em postar, em entender como é que funcionava essa história, mas eu também deixei passar. Eu sempre deixo passar as coisas, eu fico muito chateada comigo. Então, se você tá me ouvindo aí, você tá pensando, poxa, eu deveria ter aproveitado mais, eu te entendo perfeitamente, mas nunca é tarde demais. É tarde, mas não tarde demais. Dá tempo de começar, independente do tempo que você perdeu, é só começar. E aí eu caí na besteira de achar que o Instagram era um local onde a gente postava coisas legais para fazer parceria. Eu não sei por que as pessoas passavam essa ideia e eu também achei legal. Vou querer pegar um monte de parceria para ganhar barbante de graça. E eu ganhei bastante barbante de graça, ganhei bastante linho, ganhei bastante coisa de graça, gente.
fazendo postagem, marcando as pessoas lá no Instagram. Porém, eu não vendia nada. Era uma ou outra venda, sabe? Era uma perda de tempo tão grande, as pessoas se iludem tanto com a internet e eu era uma iludida da vida. Então, um belo dia eu tinha um monte de conta para pagar e eu percebi que eu tinha um monte de barbante em casa que eu ganhei de graça, mas que não fazia diferença nenhuma, porque eu não vendia, eu não estava produzindo o suficiente que vendesse. Porque eu tinha um monte de coisa para fazer, eu fazia um monte de coisa, eu postava um monte de foto, mas eu não estava atraindo o público certo. E aí, um belo dia, eu vi uma postagem que estava escrito assim, ó, curtida não paga boleto. E aí eu entendi. Eu já tinha visto essa postagem várias e várias vezes, mas eu ainda não tinha entendido que o tamanho da lição que ela estava dando. Mas aí, nesse dia, eu entendi. Gente, você pode ter uma foto com 1 milhão de curtidas. Esse 1 milhão de curtidas não vai pagar nenhuma conta de luz, nenhuma conta de água, não vai pagar nada. Se você ganhar 100 quilos de barbante, você vai ficar super feliz, mas esses 100 quilos de barbante, eles precisam se transformar em peças que sejam vendidas. Também não adianta você fazer 100 tapetes e mostrar aquela produção gigantesca de tapete se você não consegue vender esses tapetes. E eu já fui essa pessoa que faz um monte de coisa porque tem um monte de barbante, aí junta aquele monte de produto, sabe, guardado, que não consegue vender. Você tem que ter o timing ali, sabe? Tem que ter o jeito de vender, tem que se encontrar. Ai, Lu, mas eu não levo jeito para venda. Gente, você não precisa levar jeito para venda, você precisa entender como que funciona, colocar os seus produtos de uma forma que vende. Uma dica importantíssima, atingir o público certo. Se você está fazendo, por exemplo, está só falando sobre marca de barbante, por exemplo, aqui no YouTube eu faço esses vídeos mais para quem produz crochê, porque eu falo aqui de igual para igual, eu gosto dessa companhia, eu tenho aqui as minhas amigas virtuais, não é verdade? E são, na maioria das vezes, crocheteiras que me acompanham. Aliás, são artesãs, né, que fazem várias artes e tal. Porém, na hora de postar, eu preciso pensar que quem eu quero que veja, além das minhas amigas virtuais que são artesãs, são as possíveis clientes, aquelas que não sabem fazer crochê. E assim eu vou estar sempre pensando na melhor forma de tirar foto, de mostrar essa foto, usar uma hashtag, ao invés de colocar assim, hashtag crochê. Para todas as fotos, eu vou colocar hashtag decoração de casa. Por quê? Porque as crocheteiras, elas vão ver e elas vão amar, elas vão comentar, são super fofas, mas as pessoas que não fazem crochê também vão ver. Chegará até elas, as pessoas que procuram por coisas para casa. Então, quando eu entendi isso, aí sim, gente, o negócio simplesmente fluiu. E eu volto a dizer para vocês, eu tenho vergonha de ser assim, de não ser uma pessoa que se organiza, que se prepara, que, sabe, faz um roteiro e segue. Eu não sou assim, agora mesmo tô só falando que tá vindo na minha cabeça. Por isso que eu me perco toda hora nas histórias. Eu sou muito espontânea, isso não é tão bom quando você quer vender, é legal quando você consegue se organizar certinho. E aí eu resolvi postar com mais frequência, postar mais fotos de casa, mostrar como utiliza aquele produto, sabe? Mostrar que eu também utilizo o próprio produto e aí sim comecei a vender. E aí, logo em seguida as vendas já estavam indo super bem lá no Instagram e aí do nada apareceu essa Shopee. Todo mundo comprando na Shopee, algumas pessoas tinham medo porque era um aplicativo novo e tal. E eu que compro sempre pela internet, resolvi comprar algumas coisas lá no Shopee, vi que funcionou direitinho, então eu resolvi cadastrar os meus produtos lá. Gente, eu sempre penso isso, toda vida que eu lembro, eu fico pensando, ai meu Deus, por que eu perdi tanto tempo, Jesus? Na Shopee antigamente não tinha taxa. Os clientes compravam e era 100% praticamente, na verdade cobrava 3% da venda. Então, se você vendeu R$100, R$3 ficava para a Shopee. Você ficava assim com 97% do lucro. Aliás, do lucro não, né? 97% do valor que você vendesse, porque depois você ainda tem que tirar o tanto que você gastou e tal. Eu demorei tanto para criar coragem que quando eu entrei para vender já tinha aumentado a taxa. E aí, logo que começou a vender super bem, assim, as coisas começaram a dar certo, aumentou de novo. E aí, depois aumentou novamente. E eu tô até com medo que logo eles vão aumentar. Que eu tô até vendo aqui, sabe, prevendo que vai ter um aumento, porque tá mudando muita coisa. Conforme as coisas vão dando muito certo, a empresa, no caso a Shopee, ela também vai querendo aumentar o lucro dela, né? O tanto que no começo ela tá mais investindo, né, até o negócio ter uma credibilidade legal. E depois que ela ganha essa credibilidade, ela começa a lucrar mais. Então, no começo você trabalha com perda. Aí, depois que você perde um pouco, agora você começa a ganhar. E depois que você está ganhando, você quer dobrar o lucro.
É sempre assim, todas as empresas, tá? Quem diz que não é, ou tá mentindo, ou ainda não entendeu como que deveria estar jogando. Um ano depois, você abriu a sua loja, você tá vendendo, você tá lucrando ali 3 mil por mês. Um ano depois, você não pode estar lucrando 3 mil por mês. Você tem que estar lucrando mais. Tem que ter aumentado, porque você já tá ali no ramo já faz tempo. Você já entende como é que é o jogo. Você tem que jogar melhor. Enfim, é tudo um aprendizado, você só aprende fazendo. E se você ficar enrolando, achando que ainda não é o momento, achando que ainda não está pronto, você vai perceber, você vai sentir, aliás, assim como eu senti, o tanto de tempo que você perdeu. Eu olho para trás e fico pensando, poxa vida, eu poderia estar onde eu tô há 2 anos atrás. E hoje eu estaria bem mais na frente, sabe? Eu estaria bem mais preparada, estaria bem melhor. Eu esperei demais, então se vocês estão aí esperando, para de esperar e começa alguma coisa, porque eu esperei demais e eu me arrependo, apesar das coisas estarem dando certo agora, elas já estavam dando certas há 2 anos atrás e eu poderia ter aproveitado, lucrado, ganho, né? Muito, 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 muito mais. Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu tentei também vender no Elo7. Antes de começar a vender na Shopee, eu tentava vender no Elo7. E eu nunca fiz nenhuma venda, gente, através do Elo7. Mas não é culpa do Elo7. Hoje em dia, tendo a experiência que eu já tenho, eu percebo que a culpa foi totalmente minha. Não é só você cadastrar o produto e ficar esperando vender. Tem um monte de outras coisas que você precisa estar fazendo, acompanhando, descobrindo, aprendendo durante todo esse processo. Então, você pega um dia, cadastra um monte de foto lá, coloca o preço de tudo, coloca a promoção, aí você fala assim, pronto, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora é só esperar. Não, não é só esperar. Agora você tem que fazer algo mais. Todos os dias você vai entrar e vai aprender alguma coisa nova. De repente, você vai ver que as coisas deram certas e assim você não precisa estar inovando tanto, mas você só vai parar de mexer, de aprender, de tentar, quando as coisas já estiverem vendendo sozinhas. Esse ano eu entrei, né, acessei a minha conta da Elo7 de novo, de vendedor, e dei uma olhadinha lá. Gente, a minha experiência era tão zero à esquerda, que teve gente que perguntou o preço, perguntou sobre se eu não faria outras cores, e eu nunca nem respondi. Eu nem sabia onde olhar essas mensagens, e também não me importei de procurar. Burrice minha. Eu deveria ter procurado, deveria ter me esforçado para aprender toda essa questão aí, e assim eu teria conseguido fazer vendas lá. Como é que uma pessoa pergunta de um tapete? Na época eu vendia bastante tapete grande, né? Eu colocava assim, que era o tapete de 1 metro, 1,20 m, 1,40 m. Aí a pessoa perguntou se eu não vendia o tapete com 1,5 m, porque eu tinha colocado lá até 1,40 m. Claro que eu faço, não sei por que eu coloquei 1 m, 1,20 m e 1,40 m. Mas se eu tivesse respondido na época, provavelmente eu teria pego uma encomenda. Mas deixei para lá, deixei passar, fui verificar realmente isso esse ano, que eu comecei a mexer com um pouquinho mais de vontade. E daí, de novo, veio aquela sensação, né? Ai, meu Deus do céu, como eu perdi tempo. E a verdade é que eu tinha que ter insistido, eu tinha que continuar tentando, aprendendo, olhando. Muita gente entra em contato e fala assim, Lu, eu queria vender pela internet, mas eu não tenho experiência, eu não entendo quase nada. Experiência você só ganha fazendo. A gente não sabe fazer comida direito quando começa a fazer. Na primeira vez fica salgado. Aí da segunda vez você fica com medo de ficar muito salgado e acaba pondo pouco sal e o negócio fica insosso. Na terceira vez você já acerta mais ou menos. E assim por diante. Toda vez que você fizer uma comida, você vai tentando, até chegar um ponto em que você vai fazer como? De olho. Não é assim que a gente faz? Você nem mede mais, você só coloca lá e dá sempre certo. É a mesma coisa aqui com as vendas na internet. Eu cometi o mesmo, aliás, um monte de erro. Cometo alguns erros ainda. Eu, às vezes, me subestimo. Eu acho que eu não vou dar conta, então eu limito algumas coisas, alguns anúncios. Às vezes eu tô com coisa pronta, mas eu tô com medo de deixar um estoque grande e, de repente, eu não dar conta de enviar, sabe? Cometo vários erros porque eu duvido da minha pessoa. Porém, se eu confiasse mais em mim, eu estaria muito mais adiantado, estaria prosperando muito mais. Então, são erros que você vai superando a cada dia. Aí você vai se adaptando também às mudanças, as coisas mudam o tempo inteiro. Então, às vezes, você está conseguindo fazer tudo certinho, do nada muda a regra. E aí você se adapta. Vai ficar chorando ou vai se adaptar? E aí você se adapta e vai seguindo o jogo. E, gente, foi só isso. Vocês estão vendo que não teve nenhum segredo, nenhuma estratégia mirabolante. Eu só fui fazendo. O segredo, na verdade, é você parar de esperar e fazer a sua parte. Ninguém vai fazer um favor para você, ninguém vai te ajudar, ninguém vai facilitar, ninguém tem que fazer nada.
Só quem pode fazer alguma coisa é você. Então começa, para de esperar que os outros te ajudem, porque ninguém vai ajudar, porque tá todo mundo tentando se ajudar. Ajudar a si próprio, sabe? Tá tentando correr atrás, tentando fazer dar certo. Essa também foi uma coisa assim que quando eu aprendi, eu simplesmente mudei de vida, sabe? Quando eu entendi que cada um por si, você percebe que você vai até onde você aguenta. Você vai até o seu limite. Porque a gente tem essa mania de achar que vai ter alguém para dar um copo d'água no meio da corrida e não vai. E se não tiver? Aí você vai ficar com sede? Leva sua garrafinha, né? É você por você mesmo. E é ótimo se você encontrar alguém que te ajuda no meio do caminho. Mas você não pode basear o seu trajeto, a sua trajetória, né? O percurso todo nas pessoas que talvez te ajudem. Faz a sua parte, faz o melhor que você puder. Às vezes vai dar certo, você vai encontrar um vídeo que vai te ajudar, você vai encontrar uma dica que vai funcionar para você. Porém, se você não encontrar nada disso, você que tem que achar. Você tem que inventar o seu próprio jeito de trabalhar e fazer com que dê certo. Cada um vive uma realidade. Como eu falei para vocês, eu trabalhava de madrugada, chegava às 7h30 mais ou menos em casa, meu marido estava no portão já, com os meninos já todos arrumados de uniforme para poder ir para a escola. Eu só pegava o pequenininho, entrava, ia cuidando ali da minha vida, do portão para dentro, ninguém sabia, mas a minha vida era um caos. Por quê? Porque era muita coisa para dar conta. Mas eu dei, né, do meu jeito, deixando muita coisa para depois, mas eu tive que dar, porque eu não tinha ninguém para fazer para mim, eu não tinha ninguém para olhar o meu filho de 3 anos enquanto eu estava lá descansando. Eu descansava quando dava. E eu também nunca pedi, gente. Eu nunca achei que as pessoas tinham que me ajudar. Eu nunca achei que alguém poderia fazer um favor para mim. Não, os filhos eram meus, eu não gostava de ninguém se intrometendo. Então, eu corri atrás de fazer tudo do meu jeito e encontrei um equilíbrio que funcionasse. Tem gente que acha que não vai dar conta, que vai ser muito cansativo e por isso ela nem tenta. Eu já sou do tipo que acho que você tem que tentar, e se você vê no meio do caminho que realmente não dá, aí você tenta uma outra coisa. Você nunca pede demissão de um serviço sem ter outro em mente. Você nunca abandona um barco sem estar com a sua boia, não é verdade? Então, vai tentando, tentando até dar certo. Vocês veem que não falei nada aqui fora do comum. Pelo menos eu não acho que foi nada fora do comum. Para mim, tudo isso que eu falei para vocês é extremamente normal. Você tem que correr atrás, eu corri. Você tem que dar um jeito, arrumar uma coisa que dê certo de você fazer sem precisar de mais ninguém. Eu fui lá e arrumei. E não é porque eu sou especial, não, gente. Para mim isso é normal. Para mim não é mérito. Para mim é normal, é ser normal. E eu percebo que eu poderia ter aproveitado muito mais, mas não aproveitei. Talvez porque eu tivesse muito cansada, talvez eu já tivesse muito sobrecarregada, mas eu acho que eu deveria ter dado conta. Me cobro muito, exijo muito de mim, porque sou eu por eu mesma, né? Então, é isso que vocês têm que ter em mente. É você por você mesmo. Por mais que tenha alguém que vai ajudar um pouquinho, talvez para vocês sejam até mais fácil. Seja, né, mais fácil porque você tem com quem deixar o seu filho. Talvez você tenha com quem dividir as tarefas de casa. Mas se não tiver, também dá certo, né? Só continuar tentando, se esforçando, correndo atrás que você vai conseguir. Não vai ser fácil, não vai. Mesmo quando tudo estiver dando certo, você encontra um problema que às vezes deixa você assim completamente sem chão. Vai ser sempre assim, é sempre assim. Mas aí você vai observando o que dá para você manter e o que não dá. E você vai tentando eliminar ali aos pouquinhos aquilo que você vê que está te atrapalhando. Às vezes tem um modelo de tapete, um modelo de suplá, um modelo do produto que você vende que toma muito mais tempo e que sai com menos frequência. De repente você está gastando um tempão fazendo esse produto, sendo que tem um outro produto na fila que venderia muito bem. Se você tivesse aí bastante pronto, você conseguiria ter uma venda bem legal, mas você gasta muito tempo fazendo aquele outro lá que sai pouco. Não sei, é você quem tem que olhar para isso e escolher. Às vezes você está aí com seu filhinho pequeno pensando, poxa, ainda não dá para fazer isso, mas uma hora eu vou fazer. Não, dá sim. É como eu falei no vídeo anterior lá, sobre eu não gostar de sair de casa, né? Quando você entende como que é o seu sistema de vida, você para de arrumar desculpa, você arruma uma solução. Ah, Lu, mas eu só consigo fazer um porta-copo por dia. Ótimo, faz um porta-copo por dia, né? Aí aos pouquinhos, daqui a pouco, daqui 10 dias, você tem 10 porta-copos para vender. Não é verdade, gente? Então, dá uma olhadinha aí nas desculpas que você tá dando para você mesma, vê o que realmente é, porque hoje em dia tem umas coisas que eu olho e falo assim, não, mas também não dava mesmo. Mesmo que eu quisesse,
que eu me esforçasse mais, que eu ficasse sem dormir, se ficasse sem comer, ainda assim eu não conseguiria, eu não daria conta. E aí eu me perdoo com aquela exigência, achando que talvez, né, quem sabe eu conseguisse, mas sempre tentando entender também que a gente não é de ferro, né? Eu passava às vezes 2 dias sem dormir, aí no terceiro dia eu capotava. Chegava o meu dia de folga, eu simplesmente chegava em casa, por exemplo, se fosse a folga caísse no final de semana, né? O meu marido ficava com as crianças, eu chegava em casa, ele não ia trabalhar, eu só chegava em casa, deitava na cama, às vezes eu ia acordar no outro dia, gente, no horário de ir trabalhar. Faz parte também, mais do que isso era impossível de fazer também, né? Eu reconheço, mas você vê, eu estava tão esgotada que no dia da folga eu dormia 1 dia e meio praticamente, eu acordava na hora de ir. Não tô falando para você fazer isso, eu não recomendo. Foi uma das épocas que eu mais fiquei doente, porque eu dormia muito pouco, daí eu tava com a imunidade baixa, então tava sempre com uma tosse, com uma gripe, porque a imunidade estava muito baixa, não dava tempo de eu melhorar, eu já tava doente de novo, sabe? Mas assim, essas gripes leves, essas tosses secas, sabe? Não era nada assim de fim do mundo, mas era sempre aquela sensaçãozinha que você não tá bem. Eu tentei resumir o máximo, gente. Tem muita coisa que eu queria contar, mas o vídeo ia ficar muito longo. Quem sabe eu trago uma parte 2. Eu espero que vocês consigam aproveitar alguma coisa do que eu falei aqui. Eu vou sair agora para levar esses pedidos ao ponto de coleta. Ultimamente eu que tô tendo que levar, então tá sendo um pouquinho complicado aqui na rotina, mas faz parte. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e comenta aí, compartilha comigo a sua história, o que você queria que acontecesse e bom crochê!